De gordo eu entendo, porque eu fui gordo muito tempo da vida, né? A adiposidade sempre nos acompanha a quem tem essa dificuldade de se manter com o percentual de gordura baixo, isso é da nossa natureza, vivemos, né, brigando com o percentual de gordura, mas no geral a gente bate forte e acaba ganhando a maior parte dos dias. Mas tem aqui 8 truques que eu acho muito legal para que você diminua essa incidência de exagerar numa refeição. Então já fica comigo, clica no gostei, se inscreva no canal, pois o primeiro macete é fazer uma refeição leve, tá? Com frutas, um pouquinho antes de se comer. Porque quando você faz essa pequena alimentação, então, por exemplo, 1 hora antes, mais ou menos, meia hora antes, mais ou menos, você come, por exemplo, uma maçã. A maçã é muito bom porque a maçã você tem que mastigar várias vezes. E com isso, você ativa o processo de digestão e o processo que começa a sinalizar os mecanismos regulatórios da fome. Quando você ingere um pouquinho, você também tampa o fundo do estômago. E isso diminui a secreção de grelina, que pode ser que esteja em alta. Quando você vai comer, você já pré-começou o seu processo com a mastigação, com a digestão. Isso pode fazer você reduzir um pouco da ingestão de comida. Então faça esse teste. E sim, você pode usar frutas na dieta, que elas não são grandes fontes de frutose. Eu já fiz vídeo aqui sobre isso. Lembra sempre de procurar Leandro Twin, mais tema, quando você tiver uma dúvida. Número 7, mas aquele era o número 8, eu não lembro se eu falei ou não, se eu não falei, desculpa. Número 7. Você pode usar alimentos que têm baixa densidade energética, em específico as bebidas. Então, por exemplo, você pode mandar um suco de limão com adoçante, stevia, que é show de bola, também já fiz vídeo aqui. Então, suco de limão, stevia e água tem pouquíssimas calorias e isso durante a alimentação pode te ajudar a não exagerar. Ao contrário do que as pessoas pensam, que você não pode, hipótese alguma, beber líquido durante a refeição, não é assim. Você pode beber líquido durante a refeição. O que você não pode é exagerar. Aquilo ali, você não vai indicar isso, assim, ó, toma à vontade e tal, mas a gente tem que citar que a gente vive no mundo real. Um suquinho Clyde e às vezes até um refrigerante zero pode ser mais interessante do que você começar a comer e terminar comendo uma pizza inteira. Às vezes compensa fazer o segundo melhor método do mundo a vida inteira do que o melhor método do mundo por 2 semanas, depois fracassar, regredir e nunca mais voltar. Número 6. Comece pela salada. O mesmo princípio que eu disse lá de comer uma fruta e tal, você pode comer uma salada logo antes. Porque se você pegar, por exemplo, sei lá, vou pegar um pé de alface. Um pé de alface. Quem come um pé de alface inteiro? Vocês vão me perguntar? Eu. Então um pé de alface inteiro. Vão ter ali quanto? Daquele tamanhozão, bonitão, verdão. 200 gramas, 250 gramas, se for um pezão de alfação, isso vai representar para a gente em calorias 50 calorias, o que é nada. Se você comparar que 250 gramas, sei lá, de banana, vai ter 250 calorias. Então você está tendo muito menos. Se eu comer um pé de alface antes, eu não vou exagerar durante a minha refeição, vai ficar muito mais fácil de eu controlar isso. Então, você comer bastante salada antes, você tem a mastigação, tem o bolo que realmente aumenta, né? A quantidade não é bolo de fubá não, tá? É bolo alimentar. Eu também queria o bolo de fubá, mas o bolo alimentar aumenta, isso dá mais saciedade. Então, comece comendo a salada. Número 5 comece a comer a proteína, porque normalmente a proteína tem mais processo de mastigação e ela é um macronutriente que para quem treina é melhor você errar no carboidrato para menos do que na proteína para menos. Então você pode começar essa refeição comendo primeiro o seu, sei lá, o seu frango e tal, que já vai te dar um nível de saciedade bacana, e depois você come só o carboidrato. Talvez não fique tão prazeroso, eu concordo, mas isso pode ajudar você a não exagerar. E sim, você pode comer a proteína junto com a salada primeiro, maximizar as duas, e depois você come o carboidrato e a gordura. Número 4, mais ou menos falando aí uns 30 minutos antes, você pode ocupar o fundo do seu estômago com psyllium. Tá? Psyllium é uma fibra, o editor Lindão vai escrever aqui, e essa fibra vai ajudar a dar saciedade. Por quê? Porque ela faz muito volume, ela pode chegar a quase 10 vezes o seu tamanho. Ou seja, você manda lá 5, 10 gramas de psyllium, manda junto água, porque ela, senão ela não tem o que puxar, então ela vai puxar água para ela é higroscópica, e com isso você já vai comer com o estômago ocupado, isso é muito bom.
Se não fosse tudo, ela também ajuda a diminuir o nível de açúcar no sangue. Logo, quando você faz uma refeição na sequência, ela abaixa o índice glicêmico dos alimentos e dá saciedade por muito mais tempo. Então a Psyllium você pode usar ou 30 minutos antes, mais ou menos até 1 hora é aceitável também, ou você pode usar ela até mesmo junto, logo antes. Então manda ela a água e já começa a comer. Número 3, se houver a possibilidade, se você tiver essa simpatia pelo café, pela cafeína, você pode fazer o consumo também um pouquinho antes. Então mais ou menos 1 hora antes, meia hora antes, se for possível. Se você se dá bem com o café, se você não tem ansiedade nem nada do tipo, se você não está querendo usar essa manobra à noite, você pode mandar, né, um pouquinho de café ou chá verde, por exemplo, meia hora, 1 hora antes. Isso vai te ajudar a aumentar, porque a cafeína tem efeito sacetogênico, ou seja, diminui a sua vontade de comer. E novamente eu gosto de reforçar, Leandrão, posso misturar, sei lá, o chá verde com a Psyllium, ao invés de eu mandar água, eu vou mandar 300 ml de chá verde ou de café, sem açúcar, claro? Pode, fica válido você fazer essas misturas. Então se você consome isso um pouco antes, a chance de você diminuir bastante a ingestão de comida é alta. Cada pessoa vai responder de uma maneira à cafeína. Logo, algumas pessoas podem tomar quantidades maiores de café e outras menores. Número 2, é normal as pessoas usarem termogênico no seu pré-treino, tá certo, antes do aeróbico e tal. Mas existe a possibilidade de você usar esse termogênico logo antes da alimentação também. Então ele vai servir assim como o café. Mas para quem quer um efeito mais forte, pode usar um termogênico, porque ele tem mais substâncias ou tem uma quantidade de cafeína maior do que o que você ingeriria num chá verde, num café, e isso vai dar um efeito sacetogênico muito bom. Então, mais ou menos meia hora, 1 hora antes, ingere-se ali uma cápsula de termogênico e isso reduz bastante os níveis de apetite. E o nosso número 1 vai ser o 5-HTP, 5-hidroxitriptofano. Ele é um precursor de serotonina e quando os níveis de serotonina estão mais altos, a gente tende a ter um efeito de saciedade mais rápido. Não é que ele tira a fome, mas você fica saciado de forma mais rápida. O 5-HTP, ele tem um efeito empilhado no corpo, mas se você consome ele, ele tem um pico plasmático. Então se você consome mais ou menos de novo 1 hora antes, você consegue diminuir a sua fome pelo aumento da serotonina. E se você está comigo aqui até o final desse vídeo, eu vou deixar agora uma tentativa muito interessante, que é a soma, né, dentre esses 8, 3 que eu acho muito bons, que é usar o 5-HTP, mais ou menos aí então comentando da dose de 100 a 400 miligramas, tá? Isso é muito particular. Como uma dose aguda, vou usar, sei lá, num dia do lixo que eu não quero exagerar muito. Pode usar 400 miligramas? Tá, fica todo dia 400. É um pouquinho pesado, não quer dizer que não possa, tá? Mas tem que cuidar um pouco para ver se não dá efeito colateral por excesso de serotonina, porque realmente ele aumenta. Então você usa o 5-HTP, vamos colocar uma dose padrão, 200 miligramas, 1 hora antes. Você usa café, então você pode usar uns 300 ml, 200 ml de café, depende, 2 expressinhos, depende de quanto, né, você aguenta. Se você não aguenta, você usa o chá verde. Se você aguenta, mas não gosta, você usa uma cápsula de termogênico, a sua escolha. E usa mais ou menos de 5 a 10 gramas de Psyllium. Lembrando que se você não mandar o café, você precisa mandar água, porque você precisa mandar líquido junto com ela, senão vai ressecar as tuas fezes. Leandro, ela é fibra. A fibra não hidrata as fezes? Não, ela leva água para as fezes se ela estiver hidratada. Aí é show de bola. Se não, se ela for seca, ela rouba a água das fezes e te dá mais prisão de ventre. E aí você piora, né, esse entupimento do reto. Porém, a gente tem que comentar também sobre os alimentos de baixa densidade energética. Se você adiciona eles na sua dieta, você facilita a sua vida. Leandrão, eu não faço, né, pataquingas do que é um alimento de baixa densidade energética. Então dá uma conferida nesse vídeo.